Boa noite, bem-vindo ao Praça Financeira. A existência da dívida pública advém de déficits orçamentais, resultado de uma distribuição desigual das receitas necessárias para que o Estado esteja em condições de fazer face às despesas. Para cobrir esta necessidade de financiamento, recorre-se ao empréstimo externo ou interno, neste último caso, através de instrumentos como a emissão de títulos da dívida pública, nomeadamente obrigações e bilhetes do Tesouro. E é sobre a dívida pública interna, os títulos do Tesouro e a plataforma de leilões que lhe vamos falar no programa desta semana. Mas como é habitual, começamos pelas notícias. Já estão prontas a entrar em vigor, em janeiro de 2015, as alterações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA. As alterações que visavam corrigir as remissões, tendo em conta o novo Código Geral Tributário, foram aprovadas pelo Parlamento. Foi aprovada na sessão plenária de novembro a alteração da lei que aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA. IVA é um imposto que incide sobre o consumo de praticamente todos os bens. Sempre que um consumidor adquire um bem, tem de pagar não só o valor do bem, mas também o valor correspondente ao IVA, em Cabo Verde, a uma taxa de 15%. Mas em que consistem as alterações ao Código do IVA? Alterações que, segundo o Ministério das Finanças, visam essencialmente retificar as remissões, tendo em conta o novo Código Geral Tributário, nomeadamente introduzir mais um elemento que deve constar da fatura, assim como passa a exigir ao sujeito a obrigatoriedade de mencionar o NIF, Número de Identificação Fiscal, quando ocorrerem basicamente as seguintes operações: afetação de bens da empresa a uso próprio do seu titular, do pessoal ou em geral a fins alheios à empresa. Afetação de bens por um sujeito passivo a um setor de atividade isento, operações gratuitas. Revogação dos artigos número 47 a 62, tendo em conta a aprovação e publicação da lei que define o regime especial das micro e pequenas empresas. Formalização, desenvolvimento e aprovação dos novos códigos do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPS e IRPC. Para não haver sobreposição de regimes de tributação, uma vez que os artigos revogados falam também de regimes especiais para efeitos do IVA. Segundo o Ministério das Finanças, a revogação destes artigos impunha-se na medida em que os operadores que optem por regime especial das micro e pequenas empresas só pagarão 4% sobre o volume de negócios, ficando desobrigados de efetuarem pagamento de 5% sobre o volume de negócios em sede do IVA, 15% em sede do IUR, mais 15% devida pela entidade patronal relativa à Previdência Social e INPS. As alterações entram em vigor a partir de janeiro de 2015. Foram igualmente aprovados em sessão plenária os anteprojetos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRPC, e das Pessoas Singulares, IRPS. Estes que vêm substituir o atual regulamento do IUR, que data de 1996. O IRPC foi aprovado na especialidade, mas com um conjunto de alterações. Em janeiro de 2015 entrará em vigor o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, CIRPC. O anteprojeto, que sofreu alterações no debate na especialidade, foi aprovado pelo Parlamento nesta sessão plenária de novembro. Foram 10 os artigos modificados, onde se destaca o alargamento da dedução de prejuízo de 3 a 5 anos para 3 a 7 anos. O pagamento por conta, ou seja, os impostos pagos tendo em conta o lucro do ano em vigor, passam a ser em 3 ao invés de 4. Não terão como base tributável o volume de negócios, mas sim 80% da coleta do ano anterior ou do ano mais próximo em que tiver o resultado positivo, ou seja, passa a ser 30%, 30% e 20%. Quando o pagamento for superior, dá ao sujeito passivo direito a crédito. Este crédito pode ser utilizado nos pagamentos fracionados futuros, sem prejuízo do pagamento mínimo do imposto. Importa frisar que, quando o contribuinte não consegue deduzir esses créditos, ele poderá solicitar reembolso. Vai haver um diploma complementar que vai regular esta situação, assim como outro para regular a materialização do pagamento mínimo e o crédito a ser utilizado. Também as empresas que, pelas suas atividades, apresentam a necessidade de terem várias viaturas de passageiros ou mistas, motos e motociclos, não pagarão a tributação autónoma sobre os encargos relacionados com aqueles veículos. Além desses artigos que sofreram alterações, o CIRPC traz também outras novidades relativamente à limitação da dedução de prejuízos fiscais a 50% do lucro tributável do respectivo período, ou seja, uma empresa que teve em 2013 um prejuízo de 500 mil contos e em 2014 um lucro do mesmo valor, a tributação será feita sobre 250 mil contos. Já o reinvestimento das mais-valias passa a ser tributado a 50% mediante determinadas condições.
Constam também do novo Código medidas visando a eliminação da dupla tributação económica sobre os lucros, nomeadamente a consagração da regra de crédito de imposto por dupla tributação internacional, a autoliquidação e a declaração eletrónica, a introdução do regime de transparência fiscal para sociedades profissionais, regras de neutralidade fiscal às transformações de sociedade são outras novidades. O CIRPC e CIRPS substituirão o atual regulamento de IUR, que data de 1996. Investidores nacionais e estrangeiros podem contar agora com um portal único de pedido de investimentos e informação. A Janela Única de Investimentos já foi oficialmente lançada e visa simplificar e acelerar os projetos, permitindo que os mesmos sejam aprovados num prazo máximo de 75 dias. Cabo Verde já dispõe de mais um produto virado ao setor de investimento. Trata-se de uma janela única onde os interessados podem aceder a todos os serviços e informações sobre possibilidades e oportunidades de negócio e investimento no nosso país. Uma plataforma digital que se acredita que vai contribuir para um aumento da competitividade e para uma melhoria do ambiente de negócios em Cabo Verde. O aspecto fulcral desta iniciativa e desta reforma assenta na plataforma online que vai ser gerida. Hoje, o investidor, ou presencialmente, deslocando-se aqui aos serviços da Cabo Verde de Investimentos, ou deslocando-se ao ADEI, ou à Casa do Cidadão, ou no futuro às câmaras municipais, em qualquer ponto do território nacional, pode fazer a sua manifestação de interesse e de vontade em investir. Os investimentos com um valor máximo de 100 milhões de escudos ficarão sobre a alçada da ADEI e os que ultrapassarem este valor estarão sobre a responsabilidade da Cabo Verde de Investimento. A Janela Única de Investimento é um projeto desenvolvido pelo Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação NOSE e enquadra-se no programa de reforma do Estado Mudar para Competir. Na missão que realizou no mês de novembro a Cabo Verde, o Grupo de Apoio Orçamental, GAO, aconselhou o Governo a encontrar modelos de financiamento mais orientados para a mobilização de novos instrumentos financeiros. Em 2015, a dívida pública cabo-verdiana deverá atingir 112,7% do Produto Interno Bruto, conforme está previsto no Orçamento de Estado. Segundo o Grupo de Ajuda Orçamental, GAO, esta dívida pública deve-se na sua maior parte ao Programa de Investimento Público. A dívida pública aumentou e a recuperação ficou adiada. A dívida pública é elevada, porém sustentável, esperando que se mantenha nos 107,3% do PIB em 2014, muito em função do Programa de Investimento Público. O GAO, que esteve em Cabo Verde no mês de novembro para mais uma missão de revisão, considera que o término dos empréstimos concessionais de que Cabo Verde beneficiava antes da sua transição para país de rendimento médio constitui um desafio para o país, que passará a contar com menos doações, tendo que recorrer ao mercado de capitais a fim de evitar a diminuição do crédito do setor privado. O país deverá encontrar novos modelos de financiamento, menos dependentes da ajuda pública e mais orientados para a mobilização de novos instrumentos financeiros, por forma a contrabalançar a diminuição do crédito ao setor privado. O grupo constatou também a diminuição pelo 6º ano consecutivo do investimento direto estrangeiro, que foi o motor de crescimento e desenvolvimento antes da eclosão da crise financeira, apesar de uma ligeira recuperação em 2013. Pelo que a captação de novos investidores deverá constituir uma prioridade para o Governo, sendo a Janela Única de Investimento um dos exemplos mais visíveis deste esforço. A próxima missão do GAO, que integra o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Reino da Espanha, o Grão-Ducado do Luxemburgo, Portugal e a União Europeia, será realizada em maio do próximo ano. A emissão de títulos de tesouro, realizada em Cabo Verde desde 1993, é feita agora através da plataforma de leilões da dívida pública, uma plataforma gerida pela Bolsa de Valores de Cabo Verde. E para nos ajudar a entender melhor o funcionamento da plataforma e da própria emissão dos títulos do Tesouro, tem como convidado, na edição do Praça Financeira desta semana, o Coordenador-Geral da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Dr. Edmilson Mendonça. Dr. Edmilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Edmilson, a plataforma de leilões da dívida pública veio trazer uma nova dinâmica à emissão de títulos do Tesouro em Cabo Verde? Obrigado eu pelo convite e também para cumprimentar o público em casa. De facto, trouxe uma profunda dinâmica no mercado de dívida pública a Cabo Verde. Como tinha referido inicialmente, o Estado, para fazer face às necessidades de financiamento, recorre aos empréstimos interno e externo. E o mercado de dívida pública atualmente trata precisamente da dívida interna do Estado.
através da realização de leilões de títulos como bilhetes e obrigações do Tesouro. Antigamente, esta mecânica, ou seja, leilões de títulos do Tesouro, eram feitos manualmente. Os bancos e as instituições autorizadas enviavam para o Banco Central as suas ordens por fax. E hoje é tudo automatizado. Cada banco tem o seu terminal e participa quando quiser nos leilões. Também, antes só havia modalidade discriminatória, ou seja, o público em geral não podia participar. E com a reforma, tanto o público pode agora participar na modalidade uniforme, portanto, que é destinada, portanto, que faz com que o público e as famílias participem nos leilões. Como é que isto funciona? Então, só um exemplo. Imagine que o Estado diz que precisa de 100 mil contos, né? E os bancos, portanto, na fase competitiva, participam enviando as suas propostas, ok? E o Estado vai receber e vai escolher as propostas que têm a taxa mais baixa, porque estamos a falar de leilões de títulos da dívida pública, portanto, o Estado, no caso de leilões, escolhe a proposta, portanto, mais... menor taxa. Sim, tendo em conta o custo de financiamento para o Estado. E imagine que o Banco A, portanto, envia uma proposta de 80 mil a uma taxa de 10%. E o Banco B participa com um montante de 20 mil a uma taxa de 12%. E um terceiro banco, o Banco C, participa com 20 mil a uma taxa de 14%. Portanto, quem são os vencedores? Portanto, o Banco A e o B. Portanto, o Banco A com 10% e o Banco B com 12%. Mas nessa fase não pode participar o público geral? Não, porque estamos a falar de uma fase competitiva e da modalidade discriminatória. Agora, com a modalidade uniforme, o que é que se fez é, após a fase competitiva, portanto, calcula-se uma média ponderada, portanto, e determina-se uma taxa única. Portanto, essa taxa única ou taxa uniforme, aí o público pode participar oferindo a mesma remuneração tanto que os bancos. Dando a possibilidade também de aplicarem as suas poupanças também em títulos do Tesouro. Exato. Esta é, de facto, um dos objetivos da reforma e da implementação da plataforma, que é possibilitar aos aforadores, às famílias, aos imigrantes, não é, alternativas a prazo de aplicarem as suas poupanças. Qual tem sido até o momento o impacto da admissão à cotação dos títulos do Tesouro emitidos até então? Tem tido um impacto extremamente positivo a nível da dinâmica do mercado, tanto no seu todo, uma vez que antes da entrada da plataforma, os títulos do Tesouro eram transacionados no mercado secundário fora de bolsa. Como sabe, hoje, com a implementação do novo Código de Mercado de Valores Mobiliários, os títulos do Tesouro são considerados de valores mobiliários, né? E no seu artigo 156 diz claramente que só podem ser transacionados dentro do mercado de bolsa, salvo autorização contrária feita pela GMVM. Portanto, os bancos, se antes compravam no mercado primário, imagina, recebiam 10% e revendiam para os seus clientes, pagando aos clientes 7 ou 8, hoje já não podem fazer, portanto, esse mercado paralelo, ganhando essas margens. Não é? Portanto, hoje as famílias podem oferir a mesma taxa em relação aos bancos. E permite também um alargamento dos possíveis investidores também. Exato. Este é, de facto, também um dos objetivos da plataforma, que é alargar o número de participantes para poder também potenciar a dinâmica do mercado secundário, porque se um título à nascença já vem com vários investidores, portanto, a frequência de transação no mercado secundário, portanto, torna-se maior. Uma maior dinâmica, maior liquidez também. Exatamente, maior liquidez no mercado secundário. Como tem sido a participação das instituições autorizadas e dos próprios particulares, dado que com a plataforma de leilões agora já têm a possibilidade de participar? Sim. Desde a entrada em produção da plataforma, há 1 ano e meio atrás, já foram realizadas cerca de 50 leilões de títulos da dívida pública. Cerca de 2,7 leilões por mês, num montante global de cerca de 15 mil milhões de contos cabo-verdianos, ou seja, cerca de 307 mil contos por cada leilão.
Okay? E desse montante global, os bancos e as instituições autorizadas já subscreveram cerca de 95% desse montante. E o público em geral, tendo em conta que a Direção-Geral do Tesouro reserva em média 5%, tem subscrito um número menor em relação aos bancos e às instituições autorizadas. Mas a procura tem sido sempre 3 vezes superior à oferta nos leilões da dívida pública. Qual o estoque da dívida pública interna cotada em bolsa e qual o peso na capitalização bolsista global do mercado? Neste momento, se reportando a todas as emissões de Estados antes e após a entrada em produção da plataforma, temos um estoque da dívida pública cotada no valor de cerca de 40,7 mil milhões de escudos cabo-verdianos. O que representa, portanto, em termos de dívida global do Estado, cerca de 23% de toda a dívida do Estado. Portanto, a maior parte da dívida, como é sabido, é dívida externa, concessionária e por aí à frente. A nível do seu peso na capitalização bolsista, portanto, esse montante representa cerca de 66% de toda a capitalização bolsista global. Portanto, como pode ver, a maior parte da capitalização bolsista, portanto, é explicada pelo elevado número de obrigações e bilhetes de tesouro que nós temos a admitir à cotação. A plataforma de leilões da dívida pública, essa emissão de títulos do Tesouro, quais as vantagens para o mercado de capitais e também qual o impacto na atividade da Bolsa de Valores de Cabo Verde? Tem vantagens substanciais. Desde logo, permite aos oferadores alternativas de poupança a médio prazo, médio e longo prazo. Aliás, de várias maturidades, desde curto, porque há investidores que preferem investir no curto prazo, mas há investidores que preferem investir em médio e longo prazo. Daí que, para os investidores, investir em instrumentos como o título de dívida pública, ou seja, instrumentos com baixo nível de risco, é excelente. Portanto, para nós, enquanto bolsa, enquanto entidade gestora desse mercado, também ficamos satisfeitos porque o próprio Estado hoje pode recorrer a financiamento, das suas necessidades de financiamento, através do mercado de capitais, que, como sabe, o Estado hoje tem cada vez menos ajuda pública ao desenvolvimento. Então, tem como alternativa recorrer cada vez mais aos mercados de capitais. Dr. Edmilson, muito obrigado por ter estado aqui nesta edição do Praça Financeira. Vamos já de seguida para um pequeno intervalo. Voltamos na segunda parte para conhecer a experiência de 2 instituições bancárias que têm apostado nos títulos do Tesouro. Voltamos já de seguida. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Manuel Amado, sou agricultor. Escolhi voltar à terra e dedicar-me
ao agronegócio. Criei uma marca e diversifiquei a atividade. Os meus projetos têm garantido emprego a dezenas de pessoas. Ao meu lado, tenho um banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do seu Praça Financeira. Representando 20% da carteira da Caixa Económica de Cabo Verde, os títulos do Tesouro são vistos pela instituição bancária como investimentos seguros. No entanto, apontam a necessidade de mais informação de forma a atrair investidores particulares e coletivos. A emissão de títulos de tesouro tem lugar em Cabo Verde desde 1993, a fim de assegurar as atividades do governo nos setores importantes para o desenvolvimento e crescimento da economia. Hoje, com uma representação de 20% da sua carteira, a Caixa Económica de Cabo Verde foi o primeiro banco no país a subscrever os títulos de tesouro para o mercado secundário e vê este negócio como uma opção de aplicação de fundos e um complemento aos créditos, sendo que estes possuem baixos riscos, permitindo assim uma instituição gerir melhor a sua carteira. É uma opção de investimento, quer dizer, uma opção de aplicação de fundos. Para as suas características, para as características dos títulos, essa aplicação melhora, digamos assim, a gestão da carteira, porque são aplicações, os títulos de tesouro são aplicações de risco baixo, digamos assim, ou quase nulo. Para a Caixa Económica de Cabo Verde, o mercado da dívida pública no país conheceu a sua dinamização com o surgimento da plataforma de leilão da dívida pública, ferramenta esta que permite com que os resultados sejam conhecidos logo após as emissões e também fazendo com que haja uma maior participação do público geral. Permite à DGT de fazer a gestão das emissões, o que torna mais célere, portanto, agiliza todo o processo. Também podemos dizer em termos operacionais, portanto, sobretudo aqui nós a nível da Caixa, em termos operacionais podemos dizer que é uma ferramenta de fácil manuseamento, quer dizer, é uma ferramenta simples, também que ajuda em termos de tempo e em termos de compreensão. A possibilidade que os operadores têm de conhecer os resultados logo após as emissões, quer dizer, já temos os resultados, sabemos quanto é que se conseguiu colocar. A Caixa Económica de Cabo Verde chama a atenção para a fraca afluência dos particulares nos títulos de tesouro, apontando que é preciso uma maior formação para que os investidores vejam os títulos de tesouro como mais uma opção de aplicação de fundos. O Banco Angolano de Investimentos é outra instituição que também tem apostado nos títulos do tesouro. Apesar de ser um investimento com baixo risco, tem-se verificado igualmente uma baixa afluência de particulares, que, no ver da instituição bancária, deve-se à necessidade de uma maior educação financeira. Em Cabo Verde, desde 2008, o Banco Angolano de Investimentos, BAI Cabo Verde, tem sido uma das instituições bancárias que tem feito uma aposta forte nos títulos de dívida pública nacional. Uma opção de investimento considerada segura e, por isso, o BAI tem canalizado recursos para a subscrição dos títulos de médio e longo prazo, as obrigações do Tesouro, e os títulos de curto prazo, os bilhetes do Tesouro. Para além daquilo que é a obrigatoriedade legal dos 5% que os bancos devem investir em títulos de Tesouro, os recursos captados dos clientes, o BAI estrategicamente participa ativamente no mercado dos títulos. O administrador da instituição bancária avalia de forma positiva o funcionamento do mercado primário. Já o mercado secundário precisa ser dinamizado, pois ainda é praticamente inexistente. Quanto à plataforma de leilões de dívida pública, considera que está adequada às condições do mercado. No entanto, a participação dos particulares é baixa. Apesar da nova plataforma de leilões ter permitido esse acesso ao mercado primário pelas famílias e particulares, sendo que parte da dívida emitida está reservada a eles, ainda a sua participação é residual. Produtos mais direcionados para este segmento, assim como uma maior educação financeira, são apontados como possíveis soluções. A educação financeira será eventualmente um fator que irá contribuir para a dinamização desse mercado e para aumentar a participação dos particulares. E, para além disso, também presumo que, eventualmente, a emissão de títulos específicos para particulares que permitam uma maior liquidez, talvez também venha a contribuir para isso.
Os títulos do Tesouro constituem cerca de 30% da carteira de investimentos do Banco BAE Cabo Verde. O BAE vai proceder ao reembolso parcial e antecipado das suas obrigações no montante de 750 milhões de escudos a partir de 17 de dezembro. Além do reembolso antecipado, serão pagos igualmente os juros do 8º cupão. O pagamento antecipado e parcial do empréstimo obrigacionista do Banco Angolano de Investimentos BAE Cabo Verde é de 75%, no montante de 750 milhões de escudos. Este reembolso será acrescido de um prémio de 0,5% sobre o valor nominal das obrigações a amortizar. Isso enquadra-se nas opções estratégicas da gestão dos ativos e passivos do banco e na sua margem financeira, não é? Tem esse impacto também. O pagamento parcial das obrigações será realizado no próximo dia 17 de dezembro, assim como dos juros do 8º cupão. Este pagamento refere-se ao empréstimo obrigacionista de 200 mil obrigações de valor nominal de 5 mil escudos, que o BAE Cabo Verde lançou em novembro de 2010, no valor de 1.000 milhões de escudos. Uma operação onde a procura excedeu a oferta. A maior parte das ordens de compra partiu de angolanos, num total de 72%, sendo que os restantes 28% da procura provinham de entidades nacionais e estrangeiras. O prazo de maturidade das obrigações deste empréstimo, ou seja, o período de tempo entre a emissão e o reembolso das mesmas, é de 6 anos, o que significa que em 2016 terá de ser feito o reembolso total. Agora é tempo de conhecermos as cotações do dia. Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações do BCA mantém-se nos 2.990 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Enacol, estas mantêm-se com uma cotação do dia na ordem dos 4.300 escudos por ação. A Enacol, que até o momento apresenta o maior número de transações no mercado no corrente ano. A Caixa Económica de Cabo Verde continua cotada a 3.000 escudos e a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.045 escudos por ações. E são as cotações que põem um ponto final em mais uma edição do Praça Financeira. Já sabe que tem à sua disposição o e-mail bvc@bvc.cv, caso tenha alguma dúvida ou sugestão. Marcamos encontro na próxima quarta e até lá desfrute de um excelente resto de semana, onde espero que a palavra de ordem seja solidariedade.